Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e eu tô sozinho hoje. Mas eu acho que esse episódio é especial pra Marina, hein? Enfim. Recadinhos? Sim, recadinhos. Siga a gente nas nossas redes sociais, @Terror na Esquina. E segue a gente lá, posta a gente, possa estar escutando a gente, que a gente sempre reposta vocês e ajuda a espalhar a palavra do terror. Além disso, você pode acessar o apoia.se/Terror na Esquina e assinar a gente, que você vai estar aqui no chat escutando, se você quiser, comentando, conversando e vendo como é o backstage, como é a gravação e os nossos comentários, que muitos acabam não indo pro episódio, mas tem bastante coisa interessante rolando aqui. E você também pode assinar o Terror com o valor de R$35, que você vai ganhar o boneco do Ikibar Beedlestein, que é uma creepypasta que a gente leu num episódio 95, se não tiver enganado. Bora pro episódio então, que esse episódio de palhaços tá... Eu tenho uma conclusão que eu vou tacar no final do episódio sobre histórias de palhaço. Eu tentei variar o máximo que eu consegui entre paranormal e real, mas confesso que paranormal foi um pouquinho difícil de encontrar e o que eu encontrei ainda tem um pouquinho de real. Eu vou começar com um relato do True Scare Story, postado pelo Comprehensive Art 897, e o título é Verdadeira História de Palhaço em Inglês. Essa é uma história verdadeira sobre o que aconteceu comigo. Eu moro em uma pequena vila perto de Tunbridge Wells, em Kent, na Inglaterra. De um lado da nossa vila, há uma vasta floresta com partes muito densas de árvores e algumas partes que são grandes clareiras. Eu costumo caminhar lá aos fins de semana, pois é um lugar relaxante e calmante para mim. Mas isso mudou no último final de semana. Era tarde de domingo e eu estava fazendo minha rota usual pela floresta quando me deparei com muitos pedaços de papel, todos espalhados em uma área específica. Não tinha brisa, então todos os pedaços de papel não haviam sido arrastados pelo vento. Deve ter havido cerca de 50 pedaços, todos com a mesma frase: trago-lhe o riso. Eu realmente não pensei muito nisso e tirei uma foto como uma piada. Continuei caminhando e 5 minutos depois me deparei com outra pilha, todos com a mesma frase: trago-lhe o riso. Tirei outra foto e decidi que reportaria ao número não de emergência quando chegasse em casa. Quando eu olhei para cima depois de tirar a foto, eu vi um lampejo brilhante de cor na linha das árvores. E eu gritei: "Ei, quem que tá aí?" Mas ninguém respondeu. Eu chamei de novo: "Ei!" Mas nada. Eu tava pensando que estava vendo coisas, mas quando eu continuei, eu fui um pouco mais cauteloso. Então, de repente, um palhaço saltou de trás de uma árvore. Ele usava uma máscara de látex que cobria sua cabeça e vestia um macacão amarelo, roxo e vermelho, coberto com bolinhas azuis. Sua boca estava revelada na máscara, e ele sorriu para mim. Para ser honesto, eu esperava que ele tivesse dentes amarelos e tortos,
e fiquei surpreso quando ele mostrou seus dentes perfeitos, brancos e brilhantes. Eu fiquei um pouco surpreso e gaguejei: Quem é você? E ele riu e disse com uma voz cantarolante: Eu sou Honk, o palhaço, o seu melhor amigo. Ele continuou me fazendo perguntas sobre onde eu morava, qual era o meu nome e se eu trancava minha porta à noite. Eu já estava meio irritado agora, e eu disse firmemente: Isso não tem graça, me deixa em paz. E ele parou de sorrir. Não tem graça? Ele disse com uma voz meio chateada. E ele continuou repetindo essas duas palavras, mas ele ficava mais irritado a cada vez que ele dizia: Não tem graça? E depois da quinta repetição das palavras, ele estava praticamente cuspindo de raiva fumegante. Ele então tirou uma faca de cozinha do bolso de trás. Ele avançou na minha direção e eu consegui desviar, mas não rápido o suficiente. Eu não vi ele me cortar, mas eu olhei para o meu braço e vi uma linha fina e longa aparecendo na minha pele. Eu estava sangrando. Eu soltei um grito, dei uma última olhada nele e corri o mais rápido que eu pude. Eu não sabia para onde eu estava indo, eu só queria fugir. Nada aconteceu depois disso. Eu saí da floresta, voltei para casa e liguei para a polícia imediatamente. Eu tinha esquecido completamente do meu braço, e ele estava coberto de sangue quando a polícia chegou à minha casa. Eles chamaram uma ambulância e eu levei eles até o lugar onde o palhaço estava, mas ele tinha desaparecido, e o papel também. Eu não o vi desde então. Agora, uma semana depois, eu me sinto seguro para escrever isso daqui. A polícia investigou por alguns dias, fez algumas perguntas, mas se foram até quarta-feira. Eu ainda olho por cima do ombro, como se o palhaço estivesse lá, me observando e segurando uma faca. Esse tem um arzinho mais de creepypasta, né? Gostei bastante dele. Apesar do título ser Verdadeira História de Palhaço, mas tem um gostinho de creepypasta muito boa. Uma palhaçada desse tema, justo. Gostei dessa. Humanos assustam demais, cara. Bizarro, bizarro. Bom, vamos seguir para o próximo relato, que é do Simples One no Let's Not Meet. Palhaço na floresta? Eu sou do Reino Unido, se isso serve de algum contexto. Então, lá em 2016, quando toda a epidemia de palhaços assassinos estavam em alta, eu estava andando sozinho pela floresta por volta das 22 horas para chegar a uma festa/encontro que estava acontecendo em uma parte isolada da floresta. Estava quase completamente escuro e eu mal conseguia ver à minha frente, além da lanterna do celular, e tudo parecia normal enquanto eu caminhava para a festa. Cheguei a um longo trecho de floresta sem um caminho definido, mas era o caminho mais rápido para a festa, então eu segui. Quando eu cheguei mais ou menos à metade do caminho, ouvi algo à minha esquerda. Eu me virei e vi uma figura sombria sentada num tronco caído. Eu estava compreensivelmente nervoso, mas não conseguia distinguir se era apenas sombra da luz da lua ou se era uma pessoa real. Cometi o erro de iluminar diretamente com a luz do celular e instantaneamente eu fiquei aterrorizado. Sentado lá, sozinho no meio da floresta, estava um homem alto, vestido de palhaço, com a cara toda pintada e exibindo o sorriso mais assustador imaginável. Eu tentei ligar para umas 5 pessoas diferentes enquanto passava por ele, e então eu o ouvi levantar atrás de mim. Comecei a correr instantaneamente em direção ao fim do longo trecho, até um caminho que tinha uma cerca de arame farpado ao lado. Durante a corrida, eu fingi estar ao telefone com um dos meus amigos, e eu podia ouvi-lo correndo atrás de mim, mas de jeito nenhum eu iria me virar para ver se eu estava certo. Quando eu cheguei ao caminho, pulei a cerca o mais rápido que eu pude, cortei minhas mãos ao fazer isso. Então eu me virei e continuei correndo de costas enquanto eu vi o palhaço, parado atrás da cerca, só olhando para mim e sorrindo. Eu não parei de correr até chegar à festa e fiquei muito assustado por muito tempo. Você deve ter em mente que havia tantos rumores de pessoas sendo mortas por pessoas vestidas de palhaços na época,
E embora eu nunca vá saber se o homem tinha intenção maligna ou estava apenas tentando me assustar, foi estranho e assustador viver isso. Então, em conclusão, homem palhaço assassino na floresta, não vamos nos encontrar de novo. Essa epidemia, entre aspas, de palhaços assassinos que aconteceu em 2016 e depois voltou em 2019, se não me engano, cara, desconcertou muita gente, né? Até que no Brasil tava tendo palhaço sendo avistado lá em São Paulo, se não me engano. Mas foi muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Sim, esse relato foi do Let's Not Meet. Dá um pensando, tipo, meu, tinha real um palhaço lá sentado? Será que ele tava... As pessoas estavam realmente seguindo aquele caminho e resolveu assustar pra festa? Então, Tietame, palhaço na floresta, tipo... Eu acho que dá uma estranheza porque não é o habitat natural de palhaços, né? Palhaço geralmente ou tá no circo ou tá na Paulista. Cara, eu achei muito relato de palhaço na Paulista aplicando golpe nas pessoas. Cara, sério, eu achei uns 3, 4 questionamentos no Reddit perguntando: palhaços da Paulista aplicam golpes ou é pra arrecadar dinheiro mesmo? Oi pessoal, desculpa aparecer do nada aqui, mas é só um disclaimer rapidinho para vocês não ficarem perdidos com o que vai acontecer agora. Vai entrar um áudio da Tia Tami, uma apoiadora aqui do terror, e ela fez uns comentários muito pertinentes, daí o Fê convidou ela para dar essa palhinha, esse trechinho para vocês ouvirem também, e até é legal para vocês entenderem mais ou menos, quem não é apoiador ainda, né, como funciona, que vocês podem participar, interagir, e quem sabe em algum momento vocês também falem no microfone igual a Tami se vocês tiverem uma coisa muito interessante igual ela tem para trazer para vocês. Então desculpa interromper do nada, não se assustem, a Tia Tami vai falar com vocês agora e depois o episódio volta ao normal. Então é isso pessoal, um abraço e é nóis. É que assim, o palhaço dentro do teatro, ele é muito respeitado por ser uma coisa muito antiga, muito trabalhada. Tem várias civilizações, assim, a figura que vem pra fazer rir, que vem pra acalentar até, assim, né? Você pega desde lá do bobo da corte, aí vai pra comédia dell'arte, aí vai aprimorando a técnica do palhaço. Tanto que tem regras, por exemplo, regras muito firmadas em pedra de que, por exemplo, se você faz palhaço, você nunca mexe no teu nariz na frente da plateia. Você nunca coloca o nariz na frente da plateia e nunca tira, sabe? E coça, nada. E ele, assim, ele é a menor máscara que a gente tem no teatro. Então, que a gente tem, né, vários tipos de máscara. Ele é a menor que tem. E o palhaço, ele é assim, ele não é um personagem, ele é uma persona. Cada pessoa tem um palhaço, sabe? E ele mostra características suas que às vezes você não quer muito mostrar, ele vai lá e mostra. Ou às vezes uma característica que você tem muito forte, ele vai lá e expande, sabe? É muito uma persona de cada um, assim, é muito legal nesse ponto, sabe? O palhaço, ele tem essa função social do riso, da alegria, né? Diversas sociedades têm essa figura. Mas eu esqueci de comentar de que o palhaço, ele tem a função social também da crítica, né? Então ele tem quase uma carta branca para poder criticar a elite, classes sociais mais altas, porque ele é bobo, ele é o palhaço, né? Então ele tem essa saída, né? E aí acabou que ele tem essa função social também. Ai, que legal. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Nossa, que interessante mesmo. Arrasou muito. Vamos aproveitar a explicação da Tia Tami para poder ler o próximo relato tirado do Paranormal pelo Time 189. Incidente com o palhaço quando eu era criança, que ainda me faz pensar. Quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos, meu irmão mais novo e eu, que deveria ter uns 4 anos na época, a gente estava brincando no quintal da frente, como a gente costumava fazer. A gente vivia em uma cidade muito ruim no sul da Califórnia, uma cidade que tinha má reputação e inúmeras tragédias, especialmente na rua em que a gente morava. De repente, eu ouvi risadas do outro lado da rua.
Parei o que eu estava fazendo e olhei o outro lado da rua e vi um palhaço, completo, com traje e maquiagem, parado na varanda superior da casa do nosso vizinho. O palhaço então pegou um guarda-chuva e flutuou da varanda superior, pousando na frente onde o meu irmão e eu estávamos brincando. Eu lembro que o palhaço começou a falar com a gente, mas eu não consigo lembrar o que ele disse. Eu só lembro que ele era muito alto e movia os braços de uma forma selvagem enquanto falava. Depois ele tirou 2 grandes pirulitos estilo do circo e entregou para cada um de nós. O palhaço disse algo pra gente, então puxou o guarda-chuva e flutuou de volta para a varanda do vizinho e entrou. Eu sempre considerei isso alguma coisa que eu imaginei, já que eu era tão jovem quando isso aconteceu. Mas eu nunca mencionei isso pra ninguém até eu ter 19 anos. Meu irmão e eu estávamos saindo com os amigos e compartilhando histórias sobre experiências estranhas. Decidi recontar a história do palhaço quando de repente o queixo do meu irmão caiu. Os olhos deles estavam do tamanho de pratos. Ele disse que se lembrava do palhaço e descreveu detalhes sobre o incidente que eu deixei de fora. Eu não podia acreditar que ele se lembraria de alguma coisa assim. Também estava incrédulo que não fosse algo que eu apenas imaginei. Agora essa rua em particular teve sua cota de ocorrências estranhas e trágicas, de assassinatos, incêndios em casa e overdoses. Sempre foi considerada uma rua amaldiçoada. Poderíamos ter imaginado isso? Ou foi algo conjurado de toda a energia negativa da cidade e da rua? E essa eu vou deixar com vocês. Deixa lá na caixinha de perguntas e respostas o que você acha que pode ter sido. Se foi It, ou uma entidade que foi conjurada na rua, ou uma imaginação dos moleques. A minha opinião, não sei, eu sou muito tentado a achar que foi imaginação. Mas foram juntos, né? Ele e o irmão, então não. Então alguma coisa sobrenatural pega um pouquinho, né? Chat em peso no sobrenatural. Loucura, né? E em forma de palhaço ainda? O que será que era? Não, uma manifestação do medo deles. Será que eles tinham medo de palhaços ou um medo em geral? É aquela pergunta, né? Quem faz o palhaço rir? Da tristeza, no caso. Francisco jogando aqui uma materialização. Será que foi? Então, entregou o pirulito, mas... E aí, o que aconteceu com o pirulito? Será que eles lembram do gosto? Ou será que eles, só sumiu o pirulito? Eu vou ler pra vocês agora Palhaços das 3 da manhã, postado no Creepy Encounter pelo Confident_Dark 915. Em 2017, eu tinha ouvido notícias sobre pessoas se fantasiando de palhaços e correndo por aí com facas à noite. Eu geralmente ignoro essas coisas porque eu tenho meus próprios problemas. Eu, na época, uma jovem de 20 anos, eu costumava ficar acordado a noite toda lidando com um recém-nascido que chorava. Em janeiro ou fevereiro, tinha um pouco de neve e eu não conseguia sair de casa com tanta frequência. Tirar o lixo que ficava logo na porta dos fundos era o máximo de ar fresco que eu conseguia tomar. Uma manhã eu tirei o lixo e por acaso eu olhei para a direita e notei pegadas diretamente embaixo da janela do quarto do meu bebê. Fui verificar e não tinha só pegadas, mas também marcas de mão no vidro da janela. Estranho, mas como o bebê dormia no meu quarto, eu não fiquei muito preocupado no momento. Mas meu namorado estava perdendo a cabeça nesse ponto. Alguns dias depois, eu estava acordada por volta das 3 da manhã. E ouvi, não exatamente um grito, mas um uivo estridente. A gente tem muito gato aqui na rua, então eu meio que pensei que fosse isso e ignorei. Quando o sol nasceu, eu olhei para a janela e notei algumas pegadas que realmente não faziam sentido, porque parecia que alguém tinha apenas passado entre as casas. Não eram pegadas normais, eram pegadas de sapatos grandes. Mas de novo eu ignorei, porque a gente tinha uma casa de drogas ao lado da rua e a gente já teve pessoas atravessando o nosso quintal para chegar nessa casa. Quanto o sinal vermelho ela ignorando, né? Socorro. Talvez 4 noites depois, de novo às 3 da manhã, eu tava amamentando e ouvi um barulho de alguma coisa arrastando contra a casa.
E do lugar onde eu estava sentado no meu sofá, eu podia ver as portas do fundo. A porta dos fundos tem uma janela com persiana e não fecha muito bem devido à podridão da madeira e da moldura. Eu pausei a TV e escutei apenas para ouvir de novo, agora diretamente na porta dos fundos. Olhando, eu podia claramente ver a figura iminente apenas parada na janela, segurando uma daquelas facas grandes de cozinha. E, considerando que a persiana estava fechada, eu estava vendo a assustadora versão sombreada disso. Por incrível que pareça, parecia de um palhaço. Ele passou a faca pelos vidros da janela antes de bater de novo. Enquanto isso, eu estava tentando descobrir o que fazer com o recém-nascido preso a mim, porque o meu telefone estava no quarto, e algo em mim não queria que quem quer que fosse saísse da minha visão. Então eu levantei e reajustei porque eu não queria um bebê gritando naquele momento e caminhei até a cozinha. Acendi a luz e então disse apenas alto o suficiente para ele me ouvir. Ei cara, eu já chamei a polícia, eu tenho certeza que você não vai querer lidar com eles, então por que você não vai para casa? Eu não sei por que eu falei com ele de maneira tão calma e normal, mas acho que ele não esperava que alguém dissesse alguma coisa, porque ele congelou no momento em que eu comecei a falar. Ele ponderou consigo mesmo por um minuto e disparou em direção ao beco. Nunca aconteceu nada parecido de novo, mas meu namorado com certeza ficou bravo por eu não ter acordado ele para lidar com a situação, ou pelo menos ter chamado a polícia de verdade. Eu não sei se isso conta como encontro assustador, mas com certeza eu fiquei assustado uma vez que o meu privado sono percebeu o que aconteceu. Emendando, o Cap on Backwards postou no Creep Encounter. Um encontro com uma garota que tem obsessão por palhaços. Essa é bem tranquilinha, só pra dar uma quebra. Isso é um encontro sinistro que pode ter um elemento um pouco humorístico, dependendo do seu ponto de vista sobre o assunto. Eu definitivamente estou interessado em ouvir os seus próprios pensamentos acerca disso. Ok, eu sou um homem, tenho 28 anos. Tenho uma garota com quem eu trabalho, de 30 anos, com quem eu já saí algumas vezes. Bom, depois dessa noite em particular, ela me convidou para ir à casa dela depois de um evento de arrecadação de fundos, ao qual fomos juntos para tomar uma bebida. E eu, claro, aceitei. Sentamos na sala de estar dela e conversamos enquanto a gente tomava uma cerveja. Foi uma conversa agradável, nada estranho ou algo do tipo, principalmente falando sobre pessoas do trabalho de quem a gente não gostava e o que tinha acontecido na noite anterior. Ela perguntou se eu queria subir com ela, e eu concordei. Então ela me disse para eu sentar na cama do quarto dela enquanto ela se arrumava no banheiro. Honestamente, eu não tinha processado essa informação quando eu estava indo em direção à cama dela, mas ficou claro como o dia quando eu me sentei. A única luz do quarto que estava acesa era o abajur ao lado da cama. Enquanto eu observava o quarto, meu Deus, não tinha uma única decoração no quarto que não fosse da temática de palhaço. E eu não tô falando de palhaços com aparência engraçadinha, eu tô falando de coisas assustadoras, tipo Pennywise. Os que eu notei foram o seguinte: um retrato de um palhaço na parede perto da cama, vestindo um terno e sorrindo ameaçadoramente. Uma imagem de palhaço jogando golfe. 2 estátuas em cada mesinha de cabeceira que tinha palhaços olhando diretamente pra gente. Um pôster com uma palhaça dando um aceno que parecia que seus olhos estavam me seguindo. Várias, e eu quero dizer várias, imagens desenhadas à mão de palhaços. Algumas na parede, algumas em molduras, e o que provavelmente foi o mais perturbador para mim foi o retrato demoníaco de um palhaço que estava virado para a cama. Desde a infância eu tenho um medo intenso de palhaço. Eu não conseguia entender como alguém poderia se sentir confortável dormindo em um quarto assim, ou mesmo vivendo em uma casa onde um quarto assim existisse. Isso destruiu completamente a minha ansiedade. Eu meio que esperava que ela saísse do banheiro usando uma maquiagem de palhaço.
Como eu tinha começado a me preparar mentalmente para isso e uma possível fuga para esse caso, felizmente, ela não fez isso. Durante toda a minha volta para casa, eu nem conseguia ouvir música porque eu não queria baixar a guarda. Cuidado com garotas que têm quartos no palhaço. Tudo tudo pra um bem bom. Será que ele tancaria? Ele disse que voltou algumas outras vezes. Eu queria que garotas palhaço fosse uma raça de verdade. Por que tem tanto disso no Reddit? Eu vi várias trends sobre isso. Você entendeu, Andrew? Explica, por favor. Ah, ok. Eu toquei na IA aqui pra ver se... falou uma pessoa que tem fascinação com palhaço na forma feminina, mas, isso é óbvio da frase, tem uma coisa aí dentro. Cara, certeza que um monte de gente vai comentar isso, certeza, certeza. Bom, vamos voltar pro Let's Not Meet com mais uma de palhaço. E a gente vai fugir um pouco do tema palhaço, e a gente vai entrar numa subcategoria de palhaço, não sei, me ajuda a decidir. Mas, um mímico no meio do nada. Eu costumava morar em uma parte do Memphis, no Tennessee, que era um pouco instável. Ficava bem na divisa do que alguns chamariam de gueto, mas também havia uma área próxima que era bastante isolada e desolada, já que a gente morava nos arredores da cidade. Mais ou menos perto da parte industrial, perto de Raleigh, para quem conhece. Enfim, eu era um garoto de 8 anos quando isso aconteceu, e minha irmã era 5 anos mais velha que eu. Nós dois fazíamos caminhadas ocasionalmente. Dessa vez fomos para a parte de trás da divisão habitacional e mais longe do que tínhamos ido antes. Essa área era bastante suja e desolada para uma cidade desse tamanho. Apenas trilhos de trem e uma instalação industrial por perto. Muita grama seca, cor bege saindo por entre os cascalhos dos trilhos. Muita sujeira empoeirada que as pessoas descartavam ilegalmente ao redor dos trilhos. Costumava ter um bando de cachorros vadios que andavam pelo meu bairro, mas fora isso, nunca se via pessoas ou carros por lá, pelo menos não atrás do meu bairro. Estávamos apenas caminhando pelos trilhos, conversando, jogando pedras, quando eu vi um movimento estranho, logo além das linhas das árvores de uma pequena área florestal, cerca de 40 pés à frente e um pouco à esquerda. Eu disse a minha irmã para olhar enquanto caminhávamos um pouco mais perto. Chegamos a cerca de 10 ou 15 pés de distância da área florestal quando percebemos que o movimento era, na verdade, um mímico. No meio do nada, aparentemente, escondido entre as árvores e as grossas videiras mortas que adornavam a borda da floresta. Rosto pintado, camisa listrada com calças pretas. Ele tinha expressões exageradas de um mímico também. Seus olhos ficaram bem abertos e ele parecia começar a se apresentar para nós por um momento. Ele estava fazendo isso de uma maneira que, eu acho, nos atraísse. Talvez nos encorajasse a entrar na floresta onde ele estava. Ou se escondia, por assim dizer. Honestamente, eu não posso dizer muito sobre ele, pois a gente correu rapidamente. No entanto, eu me lembro que estava muito quente naquele dia, e sua maquiagem estava bem suja e nojenta, como as suas roupas. Sei que isso soa bastante inacreditável, mas garanto que aconteceu. Caso contrário, eu estaria postando isso no No Sleep. Às vezes eu me pergunto quem era esse mímico. Eu tenho certeza de que ele não estava lá para sequestrar crianças, mas quem sabe o que teria acontecido se a gente tivesse entrado naquela moita. E por que lá? Ele era simplesmente insano, eu acho. Sua mente se foi, o que é muito mais assustador do que qualquer estranho sequestrador sobre o qual eu tenha lido. Então, foi postado mais uma vez no Let's Not Meet, então você se deparar com um mímico numa parte desolada da sua cidade, na linha das árvores, eu acredito que não deva ser uma coisa muito tranquila de lidar.
Igual ele falou que pode ser uma pessoa que rompeu com a realidade e acabou ficando por lá. Mas ao utilizar roupas de mímico deixa tudo com uma pitada de estranheza. Que eu acho que quebra, né? A Uncanny Valley, o Vale da Estranheza. Provavelmente rompeu com a realidade e ficou por lá. Não sei. Teorias, deixem teorias também. Deixem teorias. A saideira, a última desse episódio. Creepy Encounter, rosto underline verde postou. Eu e minha namorada fomos seguidos por um palhaço assustador. Eu tinha esquecido essa história porque era estranha pra caramba, mas eu tava lendo algumas histórias sobre encontros estranhos e me lembrei dela. Eu e minha namorada vivemos em uma cidade pequena e tranquila, então estamos acostumados a andar sozinho, mesmo tarde da noite, da casa dela pra mim ou vice-versa. Alguns anos atrás, quando tínhamos 18 ou 19 anos, estávamos indo pra casa dela a pé, sozinhos, mas não tinha ninguém nas ruas e estava começando a escurecer. Estávamos conversando sobre algo e fazendo piadas quando decidimos andar por uma rota diferente, apenas para mudar o caminho habitual. Estávamos caminhando por mais ou menos 15 minutos quando começamos a nos sentir um pouco perdidos e pensamos: "Ei, esse não é o caminho da sua casa." Nesse mesmo instante ouvimos um assobio alto, como se alguém estivesse assobiando para chamar nossa atenção. Viramos para trás e vimos um palhaço. Ele estava lá, parado, olhando pra gente e sorrindo. Mas algo estava errado. Suas roupas estavam meio esfarrapadas. Ele tinha 3 balões flutuantes amarrados à sua mão. E na outra, ele tinha uma faca de açougueiro. A gente pensou que era algum tipo de brincadeira. A gente nunca tinha visto algo assim. Parecia ser tirado de um filme de terror. Eu disse: "Ei, e aí? Tudo bem?" Porque eu não sabia o que dizer. Ele, então, prosseguiu para assobiar uma música infantil e andar lentamente na nossa direção. Bom, como você deve ter imaginado, a gente quase cagou nas calças e a gente começou a correr pra caralho daquela coisa. Ele não correu, pelo menos a gente não viu ele correr. Mas toda vez que pensávamos que estava longe dele, ele simplesmente aparecia na esquina da outra rua. A gente não conseguiu encontrar mais ninguém nas ruas e estava ficando escuro. Corremos de novo e nos escondemos atrás de algumas árvores por meia hora ou mais. Depois procuramos o caminho certo, de volta para a casa dela. Vimos ele mais uma vez quando estávamos longe do lugar onde tínhamos nos escondidos, mas ele estava de costas pra gente. Depois disso pensamos: bom, deve ter sido apenas alguém fazendo uma pegadinha com pessoas aleatórias. Depois vimos no noticiário uma semana depois que alguém foi atacado por um palhaço assustador, embora não tenha se machucado gravemente. A polícia estava procurando o palhaço, mas não conseguiu encontrá-lo. Na época de lançar It, tava o pessoal vestido de palhaço, correndo atrás das outras. Mas, então, o Creepy Encounter tem um pouco disso, né, de questionar se é real ou não. Mas a questão dele é aparecer em toda esquina. Eu gostei da história, me assustou pra caramba. Palhaço com faca, nossa. Geralmente palhaços assustam quando tá nessa situação atípica. Ainda mais correndo com uma faca na mão pra uma pessoa, sei lá, correr do palhaço, torcer um pé ou, sei lá, simplesmente só ir de arrasta pra cima, infartando. Então, né, dá uma de louco e dá 2 tiros no peito do palhaço. Tá fazendo graça. Pensando bem, se você assustar a pessoa errada aí, pode dar uma coisa bem ruinzinha. A minha conclusão sobre as histórias de palhaço são todas bem assustadoras, né? Não tem como um palhaço segurando uma faca correndo atrás de pessoas não ser assustador. Eu achei um pouco repetitivo. Palhaço na floresta com faca,
Juro, eu tentei pesquisar o mais diversificado possível no Paranormal, correndo atrás de relatos. Mas ou eu tava falando de bonecos, né? Então, bonecos eu achei que não fosse casar muito com o tema. Mas eu acho que o mais diferentão foi do Mr. Mime, né? Na linha das árvores lá, o mímico agindo de uma maneira diferente. Esse último, o cara assoviava. Eu acho que Palhaço com Metralhadora é só numa Noite de Crime, né? Inclusive, eu gosto muito desse filme. Pessoal, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Obrigado para todo mundo que nos escuta. Obrigado pelo chat que tá aqui comentando com a gente. Foi um episódio que a gente deu... A gente passou uns cagaços, mas também demos altas risadas. E se alguém acertar o motivo da gente ter dado risada, eu vou destacar esse comentário. Mas só participando aqui da seita pra você saber o que se passa aqui no backstage. E rolou umas fotinhos de palhaço aqui que não teve a ver com o episódio, então fica mais pro pessoal aqui da seita. Mas esse episódio foi uma baita de uma palhaçada, né? A piadinha de tido pra ver. Mas é isso, pessoal. Cuidado nas esquinas que possuem palhaços segurando facas de açougueiro. E tchau!